Nos corredores sombrios dos palácios antigos, onde o faraó governava com poder absoluto, havia uma prática terrível que atravessou gerações: a castração. Homens promissores, capturados ou escolhidos, eram submetidos a esse ato brutal que os marcava para sempre, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Com um só corte, a lâmina não apenas tirava a chance de gerar descendentes, mas também arrancava deles uma parte crucial de sua identidade masculina. Diante dessa realidade perturbadora, surge a figura de Potifar, um influente oficial egípcio, capitão da guarda do faraó. Algumas traduções da Bíblia o descrevem como o eunuco do faraó, mas não fornecem detalhes sobre sua condição física ou qualquer menção direta à castração. Isso nos leva a questionar: a Bíblia realmente sugere que Potifar foi castrado? Há alguma pista nas Escrituras de que ele tenha passado por uma transformação sexual, como alguns especulam? A resposta está bem clara nos próprios textos sagrados. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal Sábio Jesus e ficar com a gente até o final, porque essa história tem muito a nos ensinar. Potifar, figura mencionada no livro de Gênesis, era um homem de grande influência e poder no Antigo Egito. Como oficial do faraó e capitão da guarda, ele ocupava uma posição de destaque, não apenas militarmente, mas também politicamente. O livro de Gênesis o descreve como oficial do faraó e capitão da guarda, uma breve, mas poderosa descrição que reflete a autoridade e o respeito que ele tinha na corte. Ser capitão da guarda significava ser responsável pela segurança pessoal do faraó, uma tarefa que exigia uma lealdade indiscutível e habilidades militares fora do comum. Além disso, ele supervisionava a prisão de prisioneiros de Estado, o que incluía inimigos do faraó e qualquer um visto como ameaça ao trono. Essa posição tornava Potifar um dos homens mais confiáveis e influentes do Egito, com acesso direto ao faraó e participação em decisões delicadas do reino. Sua riqueza e influência também se refletiam em sua casa, que era mais do que apenas um lar. Era um símbolo do seu status, como acontecia com muitos oficiais de alta patente. Potifar vivia em uma mansão luxuosa, decorada com os mais refinados artefatos egípcios da época. Segundo a Bíblia, sua casa prosperava sob a administração de José, funcionando como um centro de poder, onde decisões cruciais eram tomadas e dignitários importantes eram recebidos. Em Gênesis 39, a figura de Potifar é introduzida da seguinte maneira: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam trazido para lá. E é a partir daqui que surge toda a dúvida e discussão sobre Potifar. O termo eunuco, utilizado em algumas traduções da Bíblia, normalmente se refere a homens que foram castrados, muitas vezes ainda na infância. Na antiguidade, especialmente em culturas orientais e ocasionalmente no Egito, eunucos eram escolhidos para ocupar cargos de confiança na corte, já que, por sua condição, eram considerados mais fiéis e sem laços familiares que pudessem ameaçar o poder do rei. A prática da castração era comum em várias culturas antigas, como na Mesopotâmia, Pérsia e até em alguns períodos do Egito. Eunucos geralmente ocupavam posições de destaque, atuando como guardiões de haréns, conselheiros e administradores, pela confiança que os governantes depositavam neles. Castrar alguém era visto como uma maneira de criar servidores sem a capacidade de gerar herdeiros, reduzindo assim a chance de ambições dinásticas. No entanto, a castração carregava um estigma pesado, pois era frequentemente associada à perda de masculinidade e poder pessoal. Em diversas narrativas bíblicas, vemos indícios dessa prática como uma estratégia de controle. Um exemplo notável é Artaxerxes, mencionado nos livros de Esdras e Neemias, que governou o Império Persa com mão firme. Durante seu governo, a castração era uma prática comum para garantir a lealdade daqueles que estavam mais próximos ao trono, como os eunucos que serviam no Palácio Real. Essa prática não só assegurava a fidelidade das esposas do rei, prevenindo relações extraconjugais, como também transformava esses homens em servos submissos,
usados para as festividades e celebrações reais. Durante o reinado do famoso rei Nabucodonosor, conhecido por suas conquistas implacáveis e desejo de poder absoluto, a mutilação dos prisioneiros capturados se tornou uma tática comum e aterrorizante. Essa brutalidade funcionava não apenas como punição física, mas como uma forma de desumanizar e subjugar povos inteiros, retirando-lhes a masculinidade e, consequentemente, a capacidade de resistência ao domínio babilônico. Ao mutilar seus inimigos, Nabucodonosor não estava apenas garantindo sua vitória militar. Ele estava também esmagando o espírito das nações conquistadas, deixando cicatrizes profundas, não só nos corpos, mas também nas mentes dos sobreviventes. A dor física infligida tornava-se uma extensão do trauma emocional, criando uma poderosa arma psicológica que ressoava muito além dos campos de batalha. O medo da mutilação se transformava em um instrumento de controle, intimidando adversários e garantindo submissão antes mesmo de um confronto. Essa estratégia implacável consolidava a autoridade de Nabucodonosor, fazendo dele mais que um simples conquistador. Ele se tornava um símbolo de terror e dominação em toda a região. Em 587 a.C., um dos momentos mais sombrios da história de Israel ocorreu quando as forças babilônicas, sob o comando de Nabucodonosor, cercaram e destruíram Jerusalém. Isso resultou na queda do templo e na captura do rei Zedequias. O reinado de Zedequias já havia começado em um contexto de grandes dificuldades, com o reino de Judá sob a constante ameaça da expansão babilônica. Apesar dos constantes alertas dos profetas que clamavam por prudência e obediência a Deus, Zedequias, sentindo-se acuado, optou por romper sua aliança com a Babilônia e buscar apoio militar do Egito, uma decisão que acabaria sendo fatal. Essa aliança foi vista por Nabucodonosor como uma traição direta, já que Zedequias havia sido colocado no trono justamente para ser um vassalo fiel à Babilônia. A resposta de Nabucodonosor foi rápida e implacável. Ele reuniu seu exército e marchou sobre Jerusalém, determinado a punir Zedequias e aniquilar qualquer resistência. O cerco a Jerusalém foi longo e devastador, levando a população ao extremo da fome e desespero. Quando a queda da cidade se tornou inevitável, Zedequias, em um último ato de desespero, tentou fugir durante a noite, acompanhado por um pequeno grupo de seguidores. No entanto, a fuga foi em vão. As tropas babilônicas o capturaram nas planícies de Jericó e o levaram diretamente à presença de Nabucodonosor, onde teria que enfrentar as consequências de sua rebelião. Enfurecido pela traição, Nabucodonosor decidiu fazer de Zedequias um exemplo. O rei rebelde foi submetido a um julgamento implacável e sua sentença foi cruelmente definida. Em um ato de extrema brutalidade, Nabucodonosor ordenou que os filhos de Zedequias fossem executados na frente dele. Essa terrível cena não só infligiu uma dor insuportável ao rei de Judá ao ver o fim de sua linhagem, mas também garantiu que não restasse ninguém da casa de Davi para desafiar o poder babilônico no futuro. Mas a punição não terminou aí. Após a execução de seus filhos, Zedequias foi submetido a uma última e aterrorizante mutilação. Seus olhos foram arrancados, simbolizando sua completa impotência e humilhação. Cego e destruído, ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, onde passou o resto de sua vida em cativeiro, carregando não apenas as cicatrizes físicas de sua derrota, mas também o peso da ruína de sua nação. Esse episódio trágico ilustra a crueldade de Nabucodonosor e a severidade com que o Império Babilônico lidava com traições, usando a mutilação como uma ferramenta para consolidar seu poder e espalhar o medo entre aqueles que ousassem desafiá-lo. Mas hoje, o foco do nosso vídeo é o curioso caso de Potifar e José. Caso queiram um vídeo completo sobre o reinado de Zedequias, deixem nos comentários que futuramente traremos esse conteúdo. José, o 11º filho de Jacó, também conhecido como Israel, e o primogênito de sua amada esposa Raquel, desde jovem se destacava entre seus irmãos. Ele não era apenas o filho favorito de seu pai, mas também era conhecido por seus sonhos proféticos, que sugeriam um futuro
onde ele teria autoridade sobre toda a sua família. Jacó não escondia sua predileção por José, presenteando-o com uma túnica de várias cores, que simbolizava tanto o amor especial quanto a posição de destaque na família. Esse presente alimentou ainda mais o ciúme e o ressentimento dos irmãos de José, que se sentiam rejeitados e indignados. A situação piorou quando José começou a compartilhar seus sonhos. Em um deles, ele via feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam a ele, sugerindo que até mesmo seus pais e irmãos o obedeceriam. Cheios de inveja, os irmãos conspiraram contra ele. Um dia, enquanto cuidavam dos rebanhos longe da casa do pai, avistaram José se aproximando e decidiram se livrar dele. Inicialmente planejaram matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Contudo, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Foi então que Judá propôs vendê-lo como escravo, em vez de matá-lo. Por 20 moedas de prata, José foi vendido aos mercadores e levado ao Egito. E é aqui que o caminho de José cruza com Potifar, dando início a uma história de fé, provação e redenção. Os mercadores ismaelitas, que frequentemente negociavam entre Canaã e o Egito, levaram José ao sul, rumo ao Egito, uma terra rica e poderosa. Essa viagem, provavelmente marcada por medo e incerteza para José, o afastou de sua terra natal e de sua família, lançando-o em um futuro totalmente desconhecido. Para encobrir o crime, os irmãos de José mataram um cabrito e mergulharam sua túnica no sangue do animal. Ao retornarem para casa, mostraram a túnica ensanguentada a Jacó, que, ao ver o estado da veste, concluiu imediatamente que seu filho havia sido devorado por uma fera selvagem. Jacó, em luto profundo, rasgou suas vestes, uma tradição de expressar dor intensa. A ninguém conseguiu consolá-lo, pois ele acreditava que seu amado filho estava morto. Enquanto Jacó chorava a perda de José, o jovem hebreu foi levado ao Egito, onde sua vida tomaria um rumo inesperado. Lá, José foi comprado por Potifar, um oficial de alta patente e eunuco na corte do faraó. A partir do momento em que José entrou na casa de Potifar, a narrativa bíblica destaca que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Com o passar do tempo, Potifar percebeu que José possuía habilidades excepcionais e que, sob sua administração, sua casa prosperava extraordinariamente. Reconhecendo o talento e a integridade de José, Potifar decidiu confiar-lhe toda a administração de sua casa, colocando-o no comando de todos os seus bens. José tornou-se, assim, o mordomo de Potifar, responsável por todos os aspectos da casa, desde a gestão dos servos até os recursos financeiros. A única coisa que Potifar não entregou a José foi o controle sobre sua própria esposa. No entanto, a prosperidade e a boa aparência de José chamaram a atenção indesejada da esposa de Potifar. Fascinada por ele, a mulher tentou seduzi-lo repetidamente. Apesar de suas insistências, José se manteve firme em sua integridade, recusando-se a trair a confiança de Potifar e a pecar contra Deus. Em resposta às investidas da esposa de Potifar, José disse: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" A rejeição constante de José só fez aumentar o desejo da mulher, que não desistiu de tentar seduzi-lo. Certo dia, quando todos os servos estavam ausentes, a esposa de Potifar viu uma oportunidade para agir. Ela agarrou José e tentou forçá-lo a deitar-se com ela. Em um ato de desespero, José fugiu, deixando sua capa para trás nas mãos da mulher. Humilhada e enfurecida pela rejeição, a esposa de Potifar decidiu se vingar, gritando por socorro e acusando José falsamente de tentar atacá-la. Quando os outros servos chegaram, ela apresentou a capa de José como prova da sua acusação. Ao retornar, Potifar foi informado do suposto crime. Ao ouvir as palavras da esposa e ver a capa como evidência, Potifar ficou furioso. No entanto, é importante notar que Potifar não condenou José à morte.
uma punição comum para um escravo acusado de tentar violar a esposa de seu senhor. Isso sugere que Potifar tinha uma certa afeição por José e conhecia bem o seu caráter, podendo até suspeitar da verdadeira natureza dos acontecimentos. Por essa razão, Potifar optou por uma punição menos severa, mandando José para a prisão real, onde os prisioneiros do faraó eram mantidos. Mesmo nas circunstâncias adversas, a narrativa bíblica deixa claro que o Senhor estava com José, e ele logo encontrou favor aos olhos do carcereiro-chefe. Com seu caráter íntegro e habilidades administrativas, José rapidamente ganhou a confiança do carcereiro, que lhe confiou a responsabilidade de cuidar dos outros prisioneiros e supervisionar as operações da prisão. Assim como acontecera na casa de Potifar, tudo o que estava sob a administração de José prosperava, mesmo nas sômbrias condições do cativeiro. Enquanto estava na prisão, José conheceu dois oficiais importantes do faraó, o copeiro e o padeiro-chefe, que haviam sido encarcerados. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e estavam angustiados em busca do significado de seus sonhos. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó decidiu nomeá-lo como responsável por preparar o Egito para os anos de fome. José foi promovido à posição de vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito, ficando encarregado de toda a administração do país. Sob sua liderança, o Egito prosperou durante os 7 anos de abundância, e enormes quantidades de grãos foram armazenadas em preparação para a fome que viria. Quando os anos de fome finalmente chegaram, a escassez afetou não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde a família de José vivia. Com o tempo, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida, sem saber que o homem diante de quem se prostravam era o irmão que haviam vendido como escravo anos antes. Essa reviravolta marca o ponto culminante na vida de José, onde ele não apenas salva sua própria família da fome, mas também demonstra compaixão e perdão, escolhendo não retaliar contra aqueles que o haviam traído. Em vez disso, José percebe que tudo o que aconteceu foi parte de um plano maior de Deus para preservar vidas em meio à crise. Depois que o faraó colocou José como governador do Egito, ele deu carta branca para que ele colocasse em prática o plano que tinha sugerido. Essa nomeação foi um divisor de águas na vida de José. De prisioneiro, acusado injustamente, ele foi elevado ao posto de maior poder, logo abaixo do faraó. Além disso, ele ganhou um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia, e se casou com Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Esse casamento com uma mulher de grande prestígio social no Egito solidificou ainda mais sua posição no país, conectando-o à elite religiosa e social. Apesar disso, algumas interpretações erradas surgiram ao longo dos anos, como a ideia de que Potifar, por ser eunuco, teria mudado de sexo e adotado o nome Potifera. Essa teoria, que circula em algumas doutrinas, não encontra respaldo algum nas Escrituras e é resultado de confusão entre duas figuras diferentes. A Bíblia não menciona em nenhum ponto que Potifar, o oficial egípcio que comprou José como escravo, tenha mudado de sexo ou nome. Essas interpretações equivocadas geralmente vêm de uma leitura desatenta do contexto. É crucial entender que Potifar e Potifera são pessoas completamente distintas no relato bíblico. Potifar, mencionado em Gênesis 39, era o capitão da guarda do faraó que comprou José e o colocou como responsável pela sua casa. Ele tem um papel significativo na fase inicial da trajetória de José no Egito. Mas sua história não se conecta de forma alguma com a de Potifera, exceto pela semelhança dos nomes. Já Potifera é citado em Gênesis 41:45 como o sacerdote de On, sendo o pai de Azenate, a esposa de José. A confusão entre esses dois personagens pode gerar interpretações equivocadas. É fundamental compreender que Potifar e Potifera são personagens com papéis distintos na história de José e definitivamente não são a mesma pessoa. Inclusive, a questão de Potifar ser ou não um eunuco é alvo de muita discussão. Não há na Bíblia nenhuma evidência clara que confirme essa hipótese. A narrativa se foca mais na posição de autoridade de Potifar e sua relação com José,
sem dar muitos detalhes sobre sua condição física. Em Gênesis 39, 1, o termo hebraico utilizado para descrever Potifar é saris, que pode ser traduzido como oficial ou eunuco. Porém, esse termo varia conforme o contexto e nem sempre quer dizer que a pessoa era castrada. No Oriente Próximo Antigo, especialmente no Egito, saris era frequentemente usado para designar um oficial de alto escalão, sem relação direta com castração. No caso de Potifar, embora o chamem de saris, a Bíblia não oferece nenhuma indicação clara de que ele fosse um eunuco. Para evitar confusões, muitas traduções modernas da Bíblia preferem apresentar Potifar apenas como um oficial do faraó, sem mencionar a possibilidade de ele ser castrado. Além disso, o fato de Potifar ser casado, considerando o relato da esposa que tenta seduzir José, sugere que ele provavelmente não era castrado, já que na cultura egípcia antiga, eunucos não costumavam se casar ou ter papéis que envolvessem responsabilidades familiares tradicionais. Alguns estudiosos acreditam que o termo saris foi usado no contexto para ressaltar sua alta posição como um homem de confiança do faraó, sem qualquer relação com sua condição física. Outro ponto importante é que no contexto histórico, a castração em culturas antigas nunca teve a intenção de mudar o sexo ou identidade de gênero de uma pessoa. A castração era uma prática com fins específicos, como assegurar lealdade e eliminar possíveis ameaças em ambientes políticos, especialmente nas cortes reais, onde eunucos ocupavam posições de extrema confiança. Tentar aplicar conceitos modernos de identidade de gênero a essas práticas distorce o verdadeiro significado e o papel dessas tradições em suas respectivas culturas. A ideia de que Potifar teria passado por uma mudança de sexo é completamente sem fundamento e revela uma leitura equivocada e fora de contexto das Escrituras e da cultura do Antigo Oriente Próximo. É importante entender que, ao interpretar a Bíblia, devemos sempre levar em consideração o cenário histórico e cultural em que os textos foram escritos. A palavra de Deus contém ensinamentos profundos e atemporais que ultrapassam as mudanças culturais e ideológicas ao longo do tempo. Quando tentamos ajustar as Escrituras para se alinhar com nossas próprias vontades ou tendências ideológicas modernas, corremos o sério risco de distorcer a mensagem original, perdendo o foco no propósito divino que ela carrega. Como cristãos, é nossa responsabilidade seguir os princípios de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos pressionar a ceder. A verdadeira mensagem de Cristo não se trata de aceitar cegamente o pecado, mas sim de oferecer redenção e transformação. Como Jesus afirmou em João 8,12, "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida." No que diz respeito a Potifar, a Bíblia não oferece detalhes sobre seu destino após o incidente com José e sua prisão. A narrativa de Gênesis foca mais nas experiências de José, desde sua chegada ao Egito como escravo até sua ascensão como governador. Potifar, embora tenha um papel importante como o oficial que comprou José e o colocou em sua casa, desaparece da história bíblica após a falsa acusação feita por sua esposa contra José. Já José, em sua nova posição como governador do Egito, assumiu uma enorme responsabilidade. Ele foi encarregado de preparar o país para os 7 anos de fome, que viriam após 7 anos de fartura, conforme previu a partir dos sonhos do faraó. Com sua inteligência e habilidades administrativas, José colocou em prática um plano detalhado de armazenamento de grãos durante os anos de abundância. Sob sua liderança, o Egito conseguiu colher e armazenar grandes quantidades de alimentos, enchendo armazéns em várias cidades e garantindo que houvesse suprimentos suficientes para enfrentar os anos de escassez que estavam por vir. José teve 2 filhos com Asenate. O primeiro foi Manassés, cujo nome significa "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai", simbolizando o alívio e a cura das feridas do passado. O segundo foi Efraim, que significa "Deus me fez próspero na terra da minha aflição", refletindo a prosperidade que José experimentou mesmo em um lugar estrangeiro. Quando os 7 anos de fome finalmente chegaram, a crise foi devastadora, não apenas no Egito,
mas também nas terras vizinhas. Graças à sabedoria de José, o Egito estava preparado e ele começou a distribuir grãos ao povo, vendendo-os em troca de prata. Com o avanço da fome, outras nações também procuraram ajuda no Egito, tornando José o salvador daquele período. Entre aqueles que buscaram socorro estavam os próprios irmãos de José, enviados por seu pai, Jacó, de Canaã, em busca de alimentos. Ao chegarem ao Egito, os irmãos não reconheceram José, que agora era um homem poderoso, vestido como um nobre egípcio e falando por meio de intérpretes. José, por sua vez, os reconheceu imediatamente, mas preferiu não revelar sua identidade de imediato. Em vez disso, decidiu testá-los para ver se haviam mudado desde o tempo em que o venderam como escravo. José os acusou de serem espiões e manteve Simeão como refém, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Desesperados, os irmãos voltaram a Canaã e, após alguma hesitação, retornaram ao Egito com Benjamim. Quando chegaram, José preparou um banquete para eles, mas ainda manteve sua verdadeira identidade em segredo. Mais tarde, ele colocou uma taça de prata secretamente no saco de grãos de Benjamim e, ao acusá-los de roubo, declarou que Benjamim ficaria como escravo. Foi então que Judá, o mesmo irmão que havia sugerido a venda de José anos antes, implorou para ser escravo no lugar de Benjamim, a fim de poupar seu pai Jacó de mais sofrimento. Comovido pelo sacrifício e pela evidente mudança de coração de seus irmãos, José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele se revelou a eles, chorando e os abraçando, perdoando-os por tudo o que haviam feito. José explicou que, apesar das más intenções deles, Deus usou suas ações para o bem, salvando muitas vidas. José então pediu que voltassem a Canaã para buscar Jacó e toda a família, trazendo-os para o Egito, onde viveriam em segurança e teriam tudo o que precisavam durante o restante dos anos de fome. Quando Jacó soube que José estava vivo, ficou imensamente feliz e decidiu se mudar para o Egito, onde foi recebido com honras por José e pelo faraó. Assim, a família de José se estabeleceu na terra de Gósen, uma das melhores regiões do Egito, onde prosperaram e se multiplicaram. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais ensinamentos como este, não esqueça de curtir, se inscrever no canal Sábio Jesus e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe também o seu comentário dizendo: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Agradeço por estar conosco e até o próximo vídeo.